Vamos falar sobre algumas grandezas envolvidas na calorimetria. Algumas grandezas muito importantes. Comecemos por calor específico sensível. Calor específico sensível, que nós vamos simbolizar pelo C minúsculo, Czinho pequeno, é uma grandeza física que nos informa a quantidade de calor necessária para que apenas 1 grama da substância que é feito o corpo varie sua temperatura de uma unidade. Por exemplo, a areia. A areia ela tem um calor específico sensível em torno de 0,2 caloria por grama grau Celsius. Observe que aqui a própria unidade diz para nós a definição de calor específico sensível. Por que é um calor específico? Por que é um calor específico? Porque é próprio da substância areia. Então é um calor específico da areia. Sensível, porque está relacionado com variação de temperatura. Sempre que falarmos em variação de temperatura, teremos a palavra sensível associada. Perfeito? Então vejam bem, o que significa isso? Significa que 1 grama de areia necessita de 0,2 calorias para variar a sua temperatura de 1 grau Celsius. Ou seja, se eu fornecer 0,2 calorias para 1 grama da areia, ela aumentará a sua temperatura de 1 grau Celsius. Se eu retirar 0,2 calorias de 1 grama da areia, a sua temperatura diminuirá de 1 grau Celsius. Perfeito? A água. O calor específico sensível da água é em torno de 1 caloria por grama grau Celsius. Observe que o calor específico sensível da água é bem maior que o calor específico sensível da areia. Enquanto eu preciso só de 0,2 calorias para 1 grama de areia aumentar a temperatura de 1 grau, eu preciso de 1 caloria para 1 grama de água aumentar a sua temperatura. Isso quer dizer que eu preciso fornecer 5 vezes mais calor para 1 grama de água do que para areia. Perfeito? Ou seja, a areia ela aquece e esfria muito mais rapidamente que a água, porque eu preciso de muito menos calor para variar a temperatura da areia. É por isso que no mar nós percebemos, quando estamos lá na praia, né, nas nossas férias, aqueles momentos gostosos, nós percebemos que a areia ela esquenta e esfria muito mais rapidamente que a água do mar. Enquanto a areia sai o sol, rapidamente a areia aquece, a água demora para aquecer. Do mesmo jeito, quando o sol se põe, a areia rapidamente esfria e a água ainda fica quentinha. Tanto é que à noite a água ainda está morna, está gostosa para você tomar um banho. Perfeito? Essa é a diferença. Ou seja, a areia varia a temperatura muito mais rapidamente que a água. Um outro fator importante, que é explicado através do calor específico sensível alto da água, muito alto na verdade, é que em regiões que tem muita água, o clima ele é mais estável. Por quê? Porque a água segura mais, demora mais para esfriar e demora mais para esquentar. Então ela mantém uma regulagem do clima na região. Perfeito? Então, para que nós não esqueçamos, para podermos lembrar, ficar claro para nós, vou colocar aqui. Veja, o que significa o calor específico sensível da areia ser 0,2 calorias por grama grau Celsius. Então vamos lá. C da areia, C minúsculo, tá? Igual a 0,2 calorias por grama grau Celsius. Quer dizer que, olha só, é necessário é necessário 0,2 calorias, que é igual a 0,2 calorias, para 1 grama de areia, para 1 grama
de areia variar a sua temperatura de 1 grau Celsius. De 1 grau Celsius. Ok? Então tá aí uma interpretação da teoriazinha do que é o calor específico sensível. Sempre usaremos o C minúsculo, tá? Se você tiver dúvida aqui, ó, isso aqui é um C minúsculo. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui para não ter dúvida. Olha só, é um C minúsculo. Perfeito? Ok, gente? Só um detalhezinho para a gente não perder. Você observe que aqui no enunciado eu estou falando de uma unidade de massa para variar de uma unidade de temperatura. Muito bem. Então, veja que aqui nós estamos colocando grama. Quer dizer, poderia ser quilo, quilograma, né? Aqui eu estou colocando grau Celsius. Poderia ser graus Fahrenheit ou poderia ser Kelvin, tá? Desde que seja uma unidade. Lembrando que esse grau aqui não é o valor da temperatura, mas é o valor da variação de temperatura, tá? É 1 caloria para que 1 grama varie a sua temperatura de 1 grau Celsius. Então não é a temperatura de 1 grau Celsius, é uma variação de 1 grau Celsius. Ok, gente? Então, valeu. Agora no próximo vídeo eu vou falar sobre uma outra grandeza muito importante, que é a capacidade térmica de um corpo. Vamos lá?